Opa, e aí, beleza? Pessoal, protagonistas que geralmente tem um tipo de... É aquele protagonista mais sangue frio, né? Que não precisa utilizar tanto o seu poder também, né? Aquele protagonista que não precisa utilizar tanto o seu poder, né? Pra falar, pô, esse cara é foda. É só você ver que ele é foda. E eu percebi isso, que as pessoas estão procurando mais aqueles protagonistas que, tipo assim, já tem tudo do que o protagonista que começa do zero, né? Mas enquanto vocês estiverem aqui no meu canal, vocês vão ter que ver tudo. Tô brincando. Mas eu decidi trazer esse top 5 aqui com protagonistas sangue frios e apelões, né? E com muita ação também, né? Que muitas pessoas gostam de ver protagonistas que tem ação, não é aquela história pacata e chata, né? E eu espero que vocês gostem desse top 5 aqui e vamos seguir evoluindo e até a próxima. O príncipe demônio vai para a academia. Uma grande guerra iria decidir o destino do mundo, entre os humanos e os demônios. Essa guerra acabou com a morte do herói Arthurius e a morte do rei demônio Valier. Depois da morte do herói e a morte do rei demônio, o mundo viveu em paz, mas a humanidade, temendo uma possível nova ameaça, decidiram criar uma escola para que eles pudessem lapidar os gênios que poderiam possivelmente brotar no Império. Pessoal, só que na verdade essa não é uma história real. Na verdade essa é uma novel que o nosso protagonista estava escrevendo. Mas as críticas não foi o que ele esperava, fazendo com que a pressão dele subisse, ao ponto de levá-lo a óbito. Nem ele acreditou que ele morreu por causa de uma parada cardíaca por causa da sua pressão alta. Tanto que até a ceifadora tentou explicar pra ele o que aconteceu. E a ceifadora decidiu explicar pra ele, ó, pra você ir pro céu, primeiro você tem que passar por uma cena de arrependimento da sua vida, algo que deu desgosto pra você. Aí depois que você concluir isso, você pode ir pro céu. Mas ele tinha tantos arrependimentos, porém por causa da ceifadora pressioná-lo muito, ele decidiu escolher a novel que ele estava escrevendo. Já que foi por causa dela que ele morreu, então ele decidiu terminar ela. Ali entra na novel que ele criou. O rei demônio está morto. Só que tinha um probleminha, ele não podia escolher o personagem que ele ia reencarnar naquela novel, fazendo com que ele reencarnasse em Valier Júnior, que era o filho do rei demônio, exatamente no dia que o pai dele ia morrer, no dia que o rei demônio ia morrer. E o nosso prota achou que entrando nessa novel, ele entraria com uma pessoa normal e ele viveria uma vida tranquila até chegar o dia da morte lá e depois ir pro céu. O filho do rei demônio, Lavier Júnior, ele iria morrer. Ele se lembra que o filho do rei demônio, Lavier, ele seria capturado pelos humanos e seria morto pelos humanos. Por sorte, ele acabou achando um feitiço de camuflagem, fazendo ele camuflar o corpo dele e fazer com que a aparência mudasse. Logo ele se lembra que o exército dos humanos iriam soltar os reféns. Então ele resolve ir pra lá, para no fim conseguir fugir, né? Seguir uma vida tranquila. Só que quando ele chega lá, ele vê um lugar banhado em sangue. E no meio daquele monte de cadáveres, ele encontra uma menina. Aí ele é gentil com ela. Ali ele descobre que ela é a princesa que foi capturada pelo rei demônio. Ele não se lembra de ter escrevido o que aconteceu depois que a princesa foi resgatada pelos humanos. E Lavier, ele não queria se envolver no Império, já que estava tendo uma guerra de sucessão. Então ele não queria morrer. E ele sabia que essa princesa que estava com ele ia morrer com certeza pelo príncipe tirano. Porque o príncipe queria matar todo mundo que fosse atrapalhar a sucessão dele. E a princesa, muito agradecida por nosso prota ter sido gentil com ela, resolve perguntar onde ele morava para deixar ele lá. Só que acontece, ele finge que não se lembrava. E a princesa insiste, jura até pelo seu próprio nome que ela iria ajudar ele a se lembrar. E ela pede pro soldado ir buscar água pra ela. Quando o soldado foi buscar água pra ela, a princesa muda completamente a feição doce para uma feição mais fria. E ela diz pra Lavier que ele iria morrer. Os soldados ali estavam amando do irmão dela. E eles possivelmente iriam matar ela, porque ela arriscaria a sucessão do irmão dela. Então, os dois agora vão tramar um plano pra não morrer e sair dali. Será que o nosso prota vai ter finalmente a sua vida tranquila? O rei do investimento retornou ao passado. Yamun, ele era um homem desprezível que sempre viveu sendo um capacho da sua esposa, sempre usando todos os meios e artimanhas para conseguir os luxos que a sua esposa sempre queria. Não importava o quanto de dinheiro ele dava para Yonshu, ela sempre queria muito mais mesmo. Yan, ele acabou sendo seduzido e acabando vivendo um casamento infeliz. Todo mundo era feliz, menos ele. Os seus pais morreram na miséria, tudo porque eles se matavam de trabalhar para dar uma vida ilusória para Yan, que agora percebe que o esforço que seus pais deram para ele não vale a pena, já que ele jogou aquele esforço no lixo, estando num casamento infeliz, tendo que sustentar sua esposa e os pais dela e o irmão dela. E ainda por cima ele era tratado como lixo pela família dela. Ele está num casamento que ele é sugado fisicamente e emocionalmente. Essa foi uma motivação bem clara que fez Yan desistir da sua vida miserável. Tudo que restou para ele foi os arrependimentos que ele sentia, já que ele virou as costas para os seus pais. Tudo para viver essa vida ilusória que no fim demonstrou ser uma vida inútil para ele. Talvez alguém queria ver se essa promessa que ele fez no seu leito de morte seria cumprida, ou se seria uma promessa leviana. Então decidiu voltar Yan no tempo 8 anos no passado, no dia que ele pediu Fang e Usheu em casamento. Ele se lembra que nesse passado, ele passou por vários eventos humilhantes para conseguir a mão da esposa dele, e ainda teve que dar um dote muito caro para uma pessoa pobre pagar.
Tudo porque ele vivia uma ilusão que ele era rico. Só que dessa vez, Ian não iria mais pagar para ver esse futuro triste. Então ele decidiu anular o casamento. O irmão da sua noiva, muito puto porque Ian finalmente mostrou as garras, resolveu ir pra cima dele. Ian tinha muita raiva acumulada, e dessa vez ele revidou as agressões que ele sofria, assim saindo com estilo daquele ninho de cobra. O pai de Ian era um homem muito simples, que sempre apostava na loteria com o sonho de ficar rico para dar uma vida melhor para o seu filho Ian e dar o dinheiro para ele pagar o dote da sua esposa, já que ele amava muito aquela mulher. Depois que seus pais morreram, Ian descobriu esse sonho que seu pai sempre teve. Então ele usou as suas memórias do futuro para comprar um bilhete da loteria para dar para seu pai, trocando o bilhete que seu pai já tinha secretamente. Após ele reconhecer os seus erros do futuro, Ian recebeu uma luz de quem enviou ele para o passado. Antes das informações totais ser passadas para ele, ele vai ter que receber várias missões. E cada minuto da sua vida vai contar agora. Pois se ele não cumprir as missões, ele vai morrer. Como ele já morreu, ele não ligava muito para isso, já que ele finalmente conseguiu limpar sua consciência. Mas a voz da sua amiga de infância, que teve uma morte muito triste no seu futuro, vem em sua mente. A mãe dessa sua amiga, ela era viciada em jogos. E após ela ser forçada a jogar um jogo e acabar perdendo tudo, eles ficaram endividados até o pescoço. Então a sua amiga e a mãe dela foram mortas por agiotas. E dessa vez ele resolveu consertar essa lacuna do seu futuro também, derrubando os agressores da Ming-Yun, que era sua amiga. Depois de lidar com eles, Ian resolveu assumir a dívida dela para ele, e prometendo que em 3 dias ele irá pagar essa dívida. Quando Ian deu a sua palavra para os agiotas, ele recebeu uma outra missão. E agora, Ian, que sempre viveu uma vida para os outros, ele irá usar seu conhecimento e consertar as lacunas do seu futuro que foi exatamente medíocre. Mestre do ressurgimento da energia espiritual. Tudo inicia com Jin tendo uma conversa com seu melhor amigo. Zen ele estava pedindo dinheiro emprestado para ele, já que seus pais cortaram sua mesada, devido a uma briga escolar que acabou levando à sua expulsão. Mesmo sendo louvável o gesto de Zen, por ele ser expulso, defendendo as meninas da sua sala, e ele foi o único ainda que acabou pagando o pato, sendo expulso. E agora, sem dinheiro e sem poder frequentar a escola, o seu amigo resolveu ajudá-lo naquela motivação que ele estava tendo, e deu dinheiro para ele. Após ele receber o dinheiro, ele pensou que a proprietária do imóvel estava mandando mensagem para ele. Então ele resolveu checar o seu celular, mas a foto era de uma streamer que ele acompanhava. Mas logo ele pensou que seria trote, já que essa streamer é muito famosa para ficar mandando mensagem para ele. Antes dele de ligar o telefone, por causa daquele trote, ele acabou vendo a última mensagem daquele louco. Ele leu que naquela mensagem estava escrito assim, que na barraca que ele geralmente compra lanche, ela será destruída por causa de um terremoto. Zen ele pensa 2 vezes naquela mensagem e ele sabe que por ele ser muito cético, ele acabou indo comer o lanche dele, pensando que seria simplesmente mentira daquela outra pessoa que dizia ser ele e tal e tudo mais. Tanto que ele acabou sendo tão abusado que ele pediu para o proprietário daquela barraca fazer um lanche muito caprichado para ele. Porém, a verdade do Senhor do Futuro foi concretizada. Um terremoto atingiu a barraca, assim a destruindo. Vendo que seria verdade, Zen resolveu seguir os conselhos do Senhor do Futuro, que dizia para ele que em 18 dias o mundo será destruído. E a antiguidade, onde as pessoas praticavam cultivo e tinham poderes, irá emergir na terra. E a era do Murim será estabelecida. O seu eu do futuro disse para ele que teve muitas dificuldades para poder viver naquele mundo, mas ele conseguiu evoluir gradualmente até que ele chegou no momento de ascensão dele. Nesse momento ele acabou sendo traído e morto. Por sorte ele conseguiu manter a sua alma no reino do vazio, e agora ele está gastando a sua energia vital para mandar mensagem para o seu eu do passado. Só que por causa da sua aparição e de algumas coisas que ele falou do futuro, o futuro estava começando a ser reescrito de novo. Então ele precisava usar o máximo do futuro antes de mudar para ficar mais forte, já que daqui a 10 anos, quando ele irá alcançar a ascensão, ele irá morrer. O seu eu mandou ele para a montanha Jingling. Lá tinha a primeira aparição da energia Wan Wang, que essa energia específica ela irá desaparecer depois dos 18 dias, só ficando a energia Wang. O seu eu do futuro avisa para ele que ele precisa absorver toda a energia de Wang Wang, por causa que essa energia vai dar benefícios para que ele possa despertar mais cedo. Depois de despertar uma habilidade Rank SSS, uma habilidade de devorador, ele poderia devorar tanto os objetos físicos, tanto os objetos espirituais. E essa era uma boa habilidade para cultivar. A sua vida já estava começando a ficar um pouco mais difícil, já que ele foi pego por uma policial que tinha fechado aquela montanha. O seu eu do futuro avisa para ele não confiar em ninguém. Isso fez com que Gen, que era muito esperto, desse um migué para aquelas pessoas para conseguir sair de lá. Infelizmente para ele, ele teve que dar o seu endereço verdadeiro para aquelas pessoas. Então ele pediu para o seu melhor amigo para que ele deixasse ele ficar nessa casa de verão dele, para ele se estabelecer e ficar lá por uns dias, antes que em 17 dias o mundo vire de ponta cabeça. Alcatraz do desejo. Muen
era um agente das forças especiais que recebeu uma missão de se infiltrar na faculdade de medicina para proteger o Wang Mun. Para um soldado treinado, essa é uma missão que ele poderia fazer com as mãos nas costas. Mas um evento não natural fez com que o navio onde eles estavam fazendo o passeio explodisse, fazendo com que várias pessoas pulassem dentro da água. Wen, para não perder o alvo que ele estava protegendo, ele foi junto com ela, no meio do náufrago, vagando sem rumo no breu do mar. Um tubarão faminto estava cercando eles. Wen, sabendo que não poderia sair de lá sem lutar, ele resolveu ir para tudo ou nada, pegando a madeira que eles estavam usando para boiar, para acertar no tubarão, achando que se acertasse no nariz dele, ele iria embora. Porém, Wang Mun não sabia nadar, fazendo com que ela se afundasse e o tubarão indo atrás dela, achando que ela estava ferida. Para um soldado, missão dada é missão cumprida. Wei, mesmo ferido, ele foi atrás da Wang Mun. Depois que o tubarão percebeu que Wen não iria desistir tão fácil de proteger Wang Mun, ele acabou resolvendo seguir o seu rumo. Por causa daquele confronto que eles tiveram, eles acabaram sendo arrastados para uma ilha. Depois de fazer respiração boca a boca e compressões torácicas na Wang Mun, a mesma acabou retornando. Wen, por estar com o celular na mão, ele resolveu subir em cima de um pé de coco para ver se tinha algum sinal para pedir resgate. Mas algo chamou sua atenção. Aquele lugar era muito calmo, não tinha nenhum tipo de barulho. Mas logo as suspeitas dele acabou ganhando forma. Um grupo de nativos bem agressivos nem deram tempo deles se defenderem ou falar alguma coisa e resolveram atacá-los na intenção de matá-los. Assim que Moe percebeu que era matar ou morrer, mesmo sabendo que seu disfarce poderia ser descoberto, ele resolveu ir para tudo ou nada. Ele sabia que não teria escolha a não ser revidar daquela agressão grátis que ele estava recebendo ali. Depois de eliminar o grupo de agressores, Moe pensou que ele teria um tempo para descansar. Entretanto, um grupo de sobreviventes estavam vindo desse naufrágio do barco. Moe resolveu usar os corpos dos agressores dele para poder distrair os tubarões, para que assim o grupo da sua escola pudesse chegar na ilha em segurança. Moe, ele já tem um pouco mais de noção do que vai acontecer agora, já que tem muito mais gente no grupo, então vai ter desavenças. E ele já pensa em soluções para poder minimizar essas desavenças, porque quando uma pessoa está com sede e com fome, ela se torna um ser racional. Ele percebe que ali naquele grupo ambos querem a mesma coisa, sair daquela ilha, mas antes eles precisam sobreviver, já que eles não sabem os perigos daquela ilha que pode matá-los. Dedução infinita. Alguns anos atrás, criaturas só vistas em folclores populares ganharam formas para poder assustar os seres humanos. Depois de anos de tormento, como esse era um evento não natural da Terra, alguns humanos conseguiram despertar habilidades para lutar contra essas criaturas. Agora, nos tempos modernos pacíficos, tinha Wei, um jovem que tinha uma vida normal no ambiente normal. Como sua aptidão era de rank F, ele aceitou muito fácil o final da sua história, já que ele nunca seria um caçador. Mas para ele, ser um caçador seria muito desafiador, já que mesmo ele pagando de durão, ele não conseguia nem se confessar para a mulher que ele ama. Ele sabe que dessa vez ele viverá como um fracassado até o fim. E ele viu uma aranha muito estranha na janela. Mesmo com aquela distração, ele conseguiu ver um portal que beirava na frente da sua escola. Por causa do barulho dos alarmes, um pânico se instaurou na sua sala. Isso fez com que a criatura rapidamente fosse escolher a sua sala para começar o massacre dela. E no meio daquele frenesi onde todo mundo perdia suas vidas, o cheiro de morte transpassava por toda a sala. E eis, por sentar perto da janela, ele conseguiu ficar perto dela para conseguir fugir. Mas ver a garota que ele ama deu coragem para que ele pudesse chamá-la. Mas a sua coragem não serviu de nada, já que ambos morreram no meio daquele caos. Aquele evento ruim fez com que Ye despertasse a sua habilidade. Agora ele pode retornar no tempo, toda vez que ele morre. Ele percebeu que ele retornou 10 minutos antes que aquele evento mortal se iniciasse. E percebeu que ele teria que perder sua timidez naquele momento. Então ele correu até o pálpito da sala para começar a gritar para todo mundo fugir. As suas lamentações naquele momento ele percebeu que foi em vão, já que ninguém queria ouvir ele. O tempo que ele perdeu para chamar a atenção das pessoas para fugir fez com que aquele monstro chegasse bem cedo na sua sala e acabasse matando ele. Mesmo ele tendo o poder de retornar no tempo, ele podia sentir a dor e o medo e o sangue que o seu corpo percorria quando ele morria. E ele percebeu uma coisa, que não teria como avisar o pessoal, já que ninguém dava atenção para ele. Então ele resolveu correr até a porta da sala para trancá-la. Infelizmente as suas forças não eram bastante para suportar aquele monstro. Assim ele morreu de novo. E ele pensou em desistir de salvar as pessoas, já que aquele poder era só dele, então talvez se ele se salvasse, ele poderia seguir em frente. Mas assim que ele viu a garota que ele amava, ele percebeu que ele tinha um motivo dele por estar tentando salvar as pessoas. Depois de ele morrer naquela tentativa, ele percebeu que aquela garota que ele gosta sempre trazia um perfume que ele sempre gostava de cheirar. Assim ele pensou que se ele fingisse que está tendo terremoto, as pessoas iriam ouvir ele. Então assim que o evento começou a se mostrar, ele correu até o púlpito da sala e começou a gritar que estava tendo terremoto, fez com que todo mundo ouvisse ele, pagou até de louco para que todos pudessem ouvir o seu lamento.
Então todo mundo, percebendo que ele realmente estava falando sério, começaram a sair. Assim que a criatura entrou na sala, muitas das pessoas já tinham ido embora. E usando o perfume da sua amiga, atacou na boca daquele monstro, junto com fogo, para distraí-lo. Assim ele conseguiu chegar e trancar a porta. Só que ele estava sem energia, já que ele tinha que usar energia mental para retornar no tempo. E se chegasse a zero, ele morreria permanentemente. Mas por sorte, a sua amiga resolveu salvá-lo. Mas depois que eles saíram da escola, infelizmente aquele pesadelo ele percebeu que ainda não havia acabado.